Jesus Cristo, né? Amém. Começando, já perguntando para a igreja, para todos que estão aqui. Amém. Quantos aqui têm sonhos de vocês? Amém. Erga a mão. Glória a Deus. Amém. Eu também tenho sonhos para a minha vida. Mas além do sonho que eu tenho, do sonho que você tem, do sonho que você deseja para a tua vida, Deus também, Ele tem sonho para a vida de vocês. Glória a Deus. Ele tem sonho para a minha vida, Amém. além dos nossos sonhos. Glória a Deus. Deus sonha algo a realizar na vida de cada um aqui. Glória a Deus. Os sonhos de Deus. Glória a Deus. E os sonhos de Deus Glória a Jesus. são os melhores possíveis, Amém. porque Ele é Deus. Glória a Deus. Queria pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis 21. Aleluia. Misericordioso e eterno Deus, Pai amado que está no céu. Aleluia, Pai querido. Venha falar aqui dos teus sonhos em nossas vidas, Pai querido. Gênesis 21. Glória a Jesus. Aleluia. Gênesis 21. Glória a Deus. Oh, Aleluia. glória. Glória a Deus. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 10 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Glória a Deus. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filho, pois lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e as deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não vejo morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te,
levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aleluia. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém, irmãos? Amém. Vamos se assentar em nome de Jesus. Aqui estamos vendo a história de Abraão. Abraão, Sara, Isaac, Agar e Ismael. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Deus tinha um sonho na vida de Abraão, que um dia Abraão seria o pai de toda a nação. E o tempo foi passando, Abraão ficando velho, a esposa ficando velha, ainda de velha era estéril. E foi se passando o tempo. Foi se passando o tempo, e o tempo foi passando. Igual o tempo passa-se na vida de muita gente aqui. Glória a Deus. Muita gente. E muitas vezes nós, do nosso modo, queremos apressar a bênção de Deus em nossas vidas, irmão. Queremos falar, ó Deus, a tua promessa na minha vida, o teu sonho na minha vida está demorando, então eu vou te dar uma mãozinha. Aleluia. Deus tinha prometido a Abraão um filho. E o tempo foi se passando, Abraão quis ajudar a Deus. Glória a Deus. Sara quis ajudar a Deus, quis apressar esse sonho. Não esperou o tempo certo de Deus. Então Sara pegou a sua escrava Agar e deu a Abraão. Abraão conheceu Agar e nasceu Ismael. Mas não era Ismael o sonho de Deus para a vida de Abraão. O sonho de Deus para a vida de Abraão era Isaac. Aleluia. Muitos de nós também apressamos as promessas de Deus em nossas vidas. Glória a Jesus. Quantos de nós tentamos ajudar Deus dando o nosso jeitinho? E quando nós tentamos dar o nosso jeito, quando nós tentamos atravessar a frente de Deus, nós se damos mal. Se damos mal. Aí vem aquela solução para a tua vida, uma solução imaginária. Não, Deus abençoou a minha vida. Mas você não esperou o tempo de Deus. Glória a Jesus. Deus tem um sonho de te dar um carro, te dar um veículo, e você pega, está demorando demais, aí você sai, corre atrás e consegue o teu carro, o teu veículo, fora do tempo de Deus. Muitas vezes você não tem nem habilitação. Aí de repente aquela bênção se torna uma desgraça na tua vida. Você atropela alguém aí na rua. Você comete uma imprudência aí na rua. Glória a Deus. É bênção de Deus na tua vida. Deus tem a promessa, o sonho de Deus na vida da irmã, na vida do irmão, de te dar uma esposa maravilhosa, um esposo maravilhoso. Aí a gente naquela ansiedade, eu vou ajudar Deus, eu vou ajudar Deus, eu vou ajudar Deus. Aí apressamos. Aleluia, Jesus. Aí, irmão, a primeira que vem é esse. Glória a Jesus. É meu prometido. É essa a minha prometida. Lá vai o irmão e a irmã se dá mal. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Abraão, irmão, 100 anos. Com 100 anos,
Deus cumpriu a promessa na vida dele. Os sonhos que Deus tinha na vida dele. Glória a Jesus. Por que nós não devemos desistir dos sonhos de Deus em nossas vidas? Glória a Deus. Muitos desistem. Muitos se cansam de esperar, abandonam a Deus, procuram outros caminhos. E não existe outro caminho. Aleluia, Deus. O caminho é só Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, pior que seja a nossa situação, pior que seja a minha situação, pastora, pior que seja a tua situação, a qualquer momento Deus pode mudar. Deus pode mudar o rumo da tua história. Aleluia. Como mudou o rumo da vida de Abraão, como mudou o rumo da vida de Sara, como mudou o rumo da vida de muitas pessoas. Mas temos que esperar. Aleluia. Quando tudo parecia perdido, Deus restaurou os sonhos na vida de Abraão Glória e deu aquele filho prometido para ele. Aleluia. a Deus. Deus, ele pode Glória a Jesus. mudar a situação da tua vida, Aleluia. mudar a situação da minha vida. Não sei o que está se passando no seu coração nesse momento, não sei o que você está desejando, eu não sei o que você está cobrando, o que você está pedindo, o que você está querendo de Deus. Mas uma coisa eu te digo, na hora certa, Ele vai te dar. Aleluia. Mas na hora dele, no momento dele, não no teu momento, no momento dele. O Senhor, Ele tem um plano na minha vida, Ele tem um plano na tua vida, mas muitas vezes nós vimos os planos de Deus se cumprirem na vida das outras pessoas. A gente pensa, Deus tem plano na vida de todo mundo, mas na minha não tem. Tudo acontece na vida do irmão, mas na minha não acontece nada. Glória a Deus. Por quê? Que acontece na vida do irmão e na minha não acontece nada. Deus maravilhoso. Sabe, irmãos? Abraão, Glória a Jesus. Agar era escrava de Abraão. Abraão pegou a escrava, despediu ela com seu filho, a mandou para o deserto. Aquilo que parecia ser a desgraça na vida dela, ali que se começaria a realizar o sonho de Deus na vida daquela escrava, na vida de Agar. Porque até aquele momento, a qual ela foi para o deserto, até aquele momento Abraão era o Senhor dela. Mas a partir daquele momento Deus passou a ser o Senhor dela. Ela não dependia mais de Abraão. Ali ela estava dependendo somente de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Deus, Ele tem que ser o Senhor da tua vida. Aleluia. Somente Ele. Glória a Deus. Mais ninguém. Glória a Deus. Quem que está sendo o Senhor da minha vida? Aleluia. Quem que está sendo o Senhor da minha vida? Glória a Deus. Quem que está sendo o Senhor da minha vida? Quem que está sendo o Senhor da tua vida? Do mesmo modo que Deus tinha um plano na vida de Agar, Ele também tem um plano na minha vida, Ele tem um plano na tua vida. Mas para esse plano se realizar na tua vida, Ele tem que ser o Senhor da tua vida. Esse plano só se realizou na vida de Agar quando Abraão deixou de ser o Senhor da vida dela. Porque Abraão, ele era um ser humano. Ele era um ser humano. E Deus passou a tomar conta de Agar. A partir daquele momento que ela estava no deserto, ela estava sob os cuidados de Deus. Glória a Jesus. Você tem que estar sob os cuidados de Deus Aleluia. na tua vida. Porque Deus
que cuida de você. Glória a Jesus. É Deus que cuida da tua família, é Deus que cuida da tua casa, dos teus filhos, do teu trabalho, do teu lar. Glória a Deus. Glória a Deus. E muitas vezes nós confundimos, nós misturamos, deixamos Deus em segundo plano Glória a Deus. e colocamos igrejas, colocamos pastores, colocamos irmãos em primeiro plano e deixamos Deus de lado. Glória a Jesus. Deixamos Deus de lado. Esquecemos de Deus. Muitas vezes se preparamos para vir para a igreja, para a casa do Pai, para louvar a Deus, louvar Jesus Cristo. Muitas vezes perdemos horas e mais horas na frente dos nossos espelhos, dentro dos nossos quartos, escolhendo roupas. Muitas vezes para agradar o irmão, para agradar a irmã, para mostrar um vestido novo, um sapato novo, um CD novo que eu comprei. Glória a Deus. Esquecemos daquele lá, ó. Esquecemos que viemos na casa do Pai somente para louvar e glorificar o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. É Deus. Fale com o nome de Jesus. Não entregamos a direção de nossas vidas a Deus. Oh, Jesus querido. Aleluia. Temos que deixar Deus cuidar de nós. Glória a Deus. Aleluia. Viemos na casa de Deus, queremos fazer tudo perfeito. Aleluia, Deus. Tudo perfeito. Glória a Jesus. Eu quero louvar perfeito. Eu vou passar o dia inteiro hoje louvando, ensaiando, para chegar à noite, o meu louvor tem que ser perfeito. Para todo mundo ver que eu louvo, que eu sei louvar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Eu sei louvar. Eu lembro uma vez lá em Piraquara, eu fui levar a palavra na igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério Ebenezer. Glória a Deus. Naquele dia Deus falou grandemente comigo. Glória a Jesus. Naquele dia todo o orgulho que eu tinha na minha vida, todo o meu eu, todo o meu ego, aquele dia caiu por terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vendo aqueles trabalhos maravilhosos. Jesus querido. Deus poderoso. Aquelas irmãs chiques no salto, louvando, cantando, coisa mais linda, pastor. Glória a Jesus. Coisa mais linda. Parecia cantores profissionais. Glória a Deus. A igreja lotada. Aleluia. De repentemente, Deus usou a irmã Glória a Deus. e chamou uma irmãzinha lá no fundo. A irmã era membro da igreja, mas ela era muito pobre. Morava lá no Guararapituba, lá naquela vila lá. Muito pobrezinha mesmo, coitada. Glória a Jesus. Então quando tinha culto só deles lá, ela tinha as oportunidades dela, mas quando tinha gente de fora, Glória a Deus. congressos, festa, ela era largada lá no canto. Glória a Deus. Naquele dia a igreja lotada. É, Jesus. Aleluia. Deus usou a irmã e a irmã do nada chamou a irmã. Glória a Deus. Aleluia. Vem, irmãzinha, louvar o Senhor. Coitadinha, Glória a Deus. com aquele vestidinho suado. Deus, mano. Ela era morena, o cabelo tudo duro, Deus, tudo mano. enrolado. Dava até dó de ver. Glória a Deus. Chegou ali no público, com aquele CDzinho velho dela, todo arranhado. A irmã colocou lá. Essa menina começou a louvar. Essa menina começou a louvar, a irmã. A senhora não sabe, a partir daquele momento o Espírito Santo começou a agir dentro daquela igreja. Aleluia. É, A igreja inteira entrou na unção. glória a Deus.
Ali, irmão, você viu, irmão, pulando para tudo quanto é lado. Aquela menina Deus usou, a coitada, você precisava ver a voz dela, parecia uma taquara rachada. Mas só que ela estava levando para Deus de coração. O louvor dela era para Deus, não era para os irmãos, não era para os pastores, não era para as visitas que veio do Rio de Janeiro, não. Era para Deus, era para Deus. Oh Deus, esse louvor aqui é para o Senhor, Pai. Eu não sei louvar não, eu não sei cantar não. Meu CD está tudo arranhado, eu não tenho dinheiro para comprar não. Mas é para Ti. Glória a Deus. Quando começamos nesses mínimos detalhes, Deus começa a realizar os sonhos dele na nossa vida. Aleluia. Por isso, irmãos, que muitas pessoas entram anos, saem anos, entram anos e saem anos, estão patinando dentro das igrejas. Patinam para lá, patinam para cá, e sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Não muda, não vê diferença na vida da irmã, não vê diferença na vida do irmão. Você não vê Deus fazer nada na vida desse povo. Esse povo só vive clamando. Esse povo passa 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja e ali não acontece nada. Não recebe um milagre, não recebe uma bênção, não recebe nada. Glória a Jesus. Não recebe nada. Sabe por que não recebe nada? Porque não tem nada para oferecer para Deus. Não tem nada para oferecer para Deus. Pessoal, hoje não tem nada para oferecer para Deus, pastor. Pastor, eu tenho certeza, eu amo o Senhor. Glória a Deus. Amo o Senhor, tua esposa. Nossa, eu tenho muita fé no modo que Deus usa vocês. Glória a Deus. Mas uma coisa eu te garanto, meu pastor. Tem os dias de culto da tua igreja. Você vai lá, você dá a tua vida pelas tuas ovelhas. Glória a Deus. Você perde horas e horas e horas de sono pelas tuas ovelhas. Vai lá no dia de culto, 5, 6, 7 ovelhas no máximo. Glória a Deus. No máximo. Agora coloca uma placa lá na frente da tua igreja e fala que tá vindo um pregador lá da Bahia, lá não sei da onde, lá que é usado grandemente não sei do que, a igreja lota. A igreja lota. A igreja lota. E muitas vezes eu sorteio mais unção que o caboclo. Glória a Deus. A Aleluia. igreja lota. Deus maravilhoso. Como você quer que Deus realiza sonhos na vida dessas pessoas? Glória a Jesus. Como? Aleluia. Como? Como? É verdade. Como? Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Pastor Edelvino é uma benção. Amém. Glória a Deus. Mas fala que vem uma pastora Terezinha lá não sei da onde lá para ver se a senhora vai pregar só para mim lá na igreja. Glória a Deus. É assim o ser humano. Como que nós queremos que Deus opera desse jeito? Como que nós queremos que Deus realize os sonhos dele em nossa vida desse jeito, pastor? Como que nós queremos receber a cura dentro da igreja? Como que nós queremos receber milagres dentro da igreja? Como que eu quero que Deus trabalhe na vida da minha família, dos meus filhos? Se eu não tenho nada para entregar para Deus, eu não tenho nada para entregar para Deus. Eu tenho que ter algo para entregar para Deus. Deus ele não te dá nada, não me dá nada de graça. Tudo tem um preço. Aleluia. Glória a Jesus. Tudo tem um preço. Para Deus realizar um milagre na tua vida tem que ter um preço. Você tem que pagar um preço.
um preço. Glória a Deus. Abraão pagou um preço. Aleluia. Agar pagou um preço. Todos pagaram um preço. Glória a Deus. Jesus, para me salvar, para te salvar, ele pagou um preço. Glória a Preço de morte de cruz. Preço de morte de cruz. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho hoje, Oh, Deus poderoso. a palavra de Deus hoje está totalmente distorcida. Totalmente. Misericórdia de Deus se Jesus Cristo voltasse essa semana. Se Jesus Cristo voltasse essa semana, eu subiria com ele. Será que o trabalho que eu faço lá de estar ajudando pessoas, pegando pessoas de rua, levando lá para dentro de casa, Glória a Deus. pegando pessoas sem lar, pessoas com problemas, pessoas com dificuldade, dedicando lá minha vida 24 horas por 48, trabalhando que nem um doido. Será que isso, pastor, é sinal da minha salvação? Será que eu vou ser salvo por causa disso? Glória a Deus. Acho que não, isso é de menos. Não é a obra, não é você ajudar ninguém, não. A única coisa que garante a tua salvação é Jesus Cristo. Glória a Deus. É Jesus Cristo. E sabe, irmãos, Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. temos que deixar Deus realizar os sonhos dele em nossas vidas. Senão nossa vida vai passar e os sonhos de Deus não vai ser realizado em nossas vidas. Não vai ser realizado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Deus pode mudar o meu cativeiro, o teu cativeiro, igual a pastora falou, o ano novo agora. Deus vai mudar o cativeiro de muita gente. Glória a Jesus. Vai tirar muitos do cativeiro. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Abraão, o pai da fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus realizou, depois de muito tempo, os sonhos dele na vida de Abraão, como vai realizar na tua. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, estamos pertinho, mas muitas vezes, nós somos seres humanos, nós não sabemos esperar, irmão. Nós não sabemos esperar. Conta uma história que um homem, ele vendeu tudo que tinha. Tudo que tinha. Aleluia. Glória a Deus. E comprou um sítio para ali procurar ouro. Porque aquela região tinha muito ouro. E o sonho dele era achar um veio de ouro muito grande e ficar rico. Então ele vendeu tudo que tinha, casa, tudo, acabou com tudo, juntou o dinheiro e comprou esse sítio e foi lá. Ali, irmão, ele gastou a vida dele inteira trabalhando ali. A família largou dele, falou: esse homem ficou doido, acabou com nós, com tudo que nós tínhamos, fica caçando ouro aqui nesse lugar e não acha nada. Glória a Deus. Ele passou a vida inteira dele trabalhando naquele lugar, cavocando. Começou a fazer um buraco, e foi fazendo aquele buraco, foi indo pelaquele buraco. Um dia, ele jogou um enxadão, a pá pro chão, falou: não quero saber nada disso mais. Glória a Deus. Desistiu do sonho dele. Pegou, vendeu aquilo lá, vendeu aquilo e foi para a cidade, arrumou serviço num correio de separar cartas. Aí um dia, ele trabalhando naquele correio, a televisão estava ligada, ele viu um noticiário que ali naquela região tinha se achado o maior veio de ouro daquele estado, que ninguém nunca viu um negócio daquele. Nem os especialistas viu um ouro tão puro, tanto ouro daquele jeito.
que foi encontrado naquele lugar. Como ele gostava de ouro, ele ficou prestando atenção no noticiário. Aí de repente ele conheceu o lugar. Aí o repórter foi fazer uma reportagem com o homem que comprou. Como que ele tinha achado aquilo? O homem, não. Eu comprei esse sítio. Eu não precisei nem ter muito trabalho, porque já tinha um buraco aberto. Aí eu comecei naquele buraco. Eu só cavuquei mais meio metro. Meio metro. Glória a Deus, aleluia. Meio metro. A hora que aquele homem o viu, ele ficou descabelado. Mas não soube esperar. Muitas vezes os sonhos de Deus, irmãos, estão batendo na tua porta. Glória a Deus. Muitas vezes o anjo está descendo com a tua bênção. O anjo está chegando perto de você para entregar a tua bênção, e muitas vezes pela tua ansiedade ele volta para trás. O anjo, opa, Deus, o anjo, volta. Traz a bênção desse meu filho aí de volta. Deixa guardado mais um pouquinho, porque ele não está preparado ainda para receber essa bênção. Ele está precisando agora de um colinho, de um carinho. Ele não está precisando de bênção agora. Se for dar essa bênção para ele, ele não vai saber usar. Então guarda. Guarda. O doente, ele não... O doente, a única coisa que o doente precisa é de cama e remédio. Então, irmãos, esperar com paciência e perseverança. E perseverar sempre e confiar. Porque a palavra de Deus não volta atrás. E ele, irmão, ele tem plano na vida de todo mundo. Porque a partir do momento que ele permitiu que você que você viesse a este mundo, a partir do momento que você nasceu, Deus já tem um plano na tua vida, senão você nem tinha nascido. Nem aqui você estaria. Amém, irmão? E aqui só tem vencedores. Glória a Deus. Que Deus abençoe, irmãos, Glória a Jesus. a vida de cada um de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Vamos esperar. Porque do mesmo modo que você tem um sonho na tua vida, Deus também tem sonho na tua vida. Oh, glória, aleluia. E Ele tem pressa de realizar esse sonho na tua vida, porque Jesus está voltando. Amém. Glória a Deus. Jesus está voltando. Glória. E nós temos que se apegar mais a Ele, irmão. Porque Jesus está voltando. Não temos tempo para muitas coisas, não. Não podemos ficar perdendo muito tempo com blá dentro das igrejas, não. Temos que pregar para os 4 cantos do mundo que Jesus está voltando. Porque Deus vai cobrar isso de nós. Deus vai cobrar isso de nós, pastores. Porque Jesus está voltando. E a gente está perdendo tempo dentro das igrejas aí com blá, com conversa fiada. Estamos cantando demais. Vamos pregar que Jesus está voltando. E vai ter um momento, irmão, que ele vai, mas Jesus está voltando. Está nada. Tanto tempo eu escuto falar que Jesus está voltando, desde o tempo da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó, e esse Jesus nunca volta. Ainda eu tenho um tempinho ainda. Tem não. Não tem não, e eu te provo que você não tem. Porque é o seguinte, vai ter o dia que Jesus vai voltar, que todos os olhos o verão. Todos os olhos o verão. Deus maravilhoso. Mas vai ter um dia, irmão, que ele vai voltar para você. Glória a Jesus. Vai ter um dia que ele vai ter uma volta particular com você. Glória a Deus. Igual tinha meu pastor lá na igreja, o pastor Teodoro, muitos conheceram ele. Para ele, Jesus voltou. Para ele não tem mais jeito. Para ele, o julgamento dele já começou. Glória a Deus. Se eu me deitar no meu leito, na minha cama essa noite, e Deus requerer meu fôlego de vida, para mim, Jesus já voltou. Você vai nesse cemitério aí, aquele monte de gente morto lá, irmão. Para aquele povo, Jesus já voltou. Não tem mais jeito, já voltou. Ali quem salvou, salvou. Quem não salvou, amém, filho. Não tem mais jeito. Então,
vamos dar um jeito que Jesus está voltando. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele pode voltar a qualquer momento. Glória a Deus, é verdade. A qualquer momento. Ele pode voltar a qualquer momento que todos os olhos verão, mas ele também pode ter aquela voltinha particular, né? Glória a Jesus. Que vamos estar lá. Opa, venha, para você eu estou voltando. É verdade. Oh, Deus. Você Aleluia, Jesus. sai aí na rua, de repente, sofre um acidente, morre, para você Jesus voltou. Glória a Deus, aleluia. Acometido de uma enfermidade, morre, para você Jesus já voltou. Então vamos pregar a volta de Jesus, porque ele está voltando. Glória a Deus. E Deus quer realizar os sonhos dele na vida de todos antes de Jesus voltar. Porque sabe, irmãos, qual é o maior sonho de Deus para a minha vida e para a tua vida? Ele tem um sonho muito maior do que você pensa. Ele tem um sonho, o sonho dele é muito maior que carro, muito maior que dinheiro, muito maior que prosperidade. O sonho dele é a tua salvação. O sonho dele é um dia você poder morar junto com ele, junto com Jesus Cristo. E ele não quer que ninguém se perca. Este é o sonho dele. Não devemos prender a nossa vida aqui na terra, porque aqui tudo é passageiro. Não devemos amar muito essa terra, não, porque aqui é tudo passageiro. Eu me lembro quando eu nasci, que eu tinha a minha juventude, eu gostava muito dessa terra, amava muito essa terra, passei minha vida amando essa terra, acesa dessa terra, e hoje que eu estou acordando, eu estou vivendo, eu estou com 51 anos de idade, a minha vida por essas terras já está passando. Glória a Jesus. Não vamos ter muito tempo mais nessa terra. Então, do que adiantou tanto amor por essa terra? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Amém, irmão? Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E vamos deixar Deus realizar os sonhos dele em nossa vida, em nome de Jesus. E vou estar passando aqui para o pastor Luiz, para a pastora Teovina, dois pastores. Ou senão, vou passar para os dois.